was a little alley in San Francisco, back of the Southern Pacific. Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí com mais um vídeo sobre o William Burroughs, né? A obra do William Burroughs. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre e os hipopótamos foram cozidos em seus tanques e também sobre o Junk. Né? Foi uma pequena resenha que eu fiz desses dois livros. Né? O livro E os Hipopótamos Foram Cozidos em Seus Tanques, em parceria com Kerouac, né, em meados da década de 40. Foi, na verdade, o primeiro original do Burroughs, que já estava datilografado na primavera de 1945, porém o livro ele só foi publicado em 2008, né? Então um livro póstumo e assim muito recente. E o outro livro resenhado, então, o Junk, né, que foi o primeiro livro originalmente publicado, que foi em 1953, sob o pseudônimo de William Lee. E com esse vídeo agora eu continuarei falando sobre a obra de Burroughs, não obedecendo a cronologia da publicação, pelo menos não de forma muito rigorosa. Então eu vou falar sobre Queer, que é o segundo livro da primeira trilogia, né, que foi escrito em 1952, porém apenas publicado em 1985. Também é um outro livro póstumo, não era, né, para ser póstumo, mas ele ficou proibido, engavetado, devido ao longo processo na justiça por obscenidade, uma vez que o livro, altamente biográfico, tratava de homossexualismo, né, além da temática da droga sempre presente na obra de William Burroughs. Né? Queer é o romance que nasceu da tragédia, que foi a morte de Joan Vollmer, a esposa do William Burroughs, desde que eles se conheceram, e isso foi em Nova York, no meio efervescente, né, de toda a agitação beat. Burroughs e Joan, eles se uniram como um casal, mesmo ele tendo interesse por homens e usuário de heroína, e ela com transtornos psicóticos e usuária de anfetaminas, né? E, no entanto, houve ali uma química, alguma coisa que os dois acabaram se unindo. O Burroughs tinha saído de um outro casamento, de um casamento anterior, e acabou se unindo com ela, então. E depois se mudaram para o México, fugindo da polícia, né? E isso foi em 1949, com duas crianças. A Joan, ela já tinha uma filha, a Julie, de uma relação anterior, e tinha um menininho, o Billy, nascido em 1947, que era filho dela com o Burroughs. Aí, depois da morte de Joan, o Burroughs ficou 14 dias preso, mas ele logo foi solto com o dinheiro da família, né, usada para subornar as autoridades mexicanas. Bom, acima de tudo, Queer carrega o peso do remorso de Burroughs por ter matado a esposa, né, ao mesmo tempo em que é um romance autobiográfico sufocante, em que o Burroughs narra sua obsessão pelo jovem marinheiro Lewis Marker, né, chamado no romance de Allerton. E o Lewis Marker, ele também foi uma das testemunhas que ajudou nas decisões judiciais a favor do Burroughs. O primeiro evento traumático, então, que marcou o Burroughs foi a descoberta das cartas de amor explícito, né, que ele trocava com outro aluno do último ano do curso médio da escola de Los Alamos Ranch Boys, né, que ele estudava quando garoto. Então se descobriram essa correspondência entre ele e esse outro garoto, né, e os dois acabaram sendo expulsos do colégio, né, da escola. E ao longo da vida, o Burroughs sempre escolheu parceiros mais jovens, né, nunca em idade legal. Embora no universo ficcional e surreal do Burroughs, crianças e adolescentes tinham presença, como por exemplo em White Boys, né?
onde aparece uma raça estranha de híbridos e mutantes. A obsessão neurótica pela sexualidade adolescente, ressaltada na ficção por ser uma raça estranha, mutante ou alienígena, acaba revelando que a sua experiência mal digerida quando muito jovem, talvez a sua autoimagem seja mesmo de estranhamento ao se deparar com a sua sexualidade em conflito. Então pode ser um sinal da maneira como ele abordou a questão da sexualidade na sua obra, esteja aí refletindo a própria autoimagem, né, que ele vivenciou sempre em conflito por conta da sua sexualidade mal digerida, isso desde a da adolescência até na sua maturidade. E tais elementos indicam que Burroughs foi um predador, né? E mesmo não havendo evidências biográficas, ele acaba passando essa imagem de predador e até mesmo de pedófilo, né? Esse é um tema que chega à baila entre alguns críticos, entre alguns biógrafos, mas assim nada comprova de que ele tinha esse lado com relação à pedofilia, tá? Então o Burroughs ele satiriza em sua obra tanto as chamadas minorias, né, usando de calúnias e estereótipos raciais, mas ele também zomba dos brancos, mulheres e, claro, dos gays efeminados, né, afeminados, e aqueles que são mais extravagantes, né, que acabava sendo uma espécie de alvo preferido do Burroughs, né, não escondendo o seu desprezo. Como eu já dei exemplos em trechos tirados de Junk, né, no vídeo anterior, então eu acabo falando um pouco sobre esse desprezo, sobre essa satirização do Burroughs com relação a esses gays afeminados, né? A violência física e psicológica no relacionamento gay é a característica vigente na obra de Burroughs também, né? Alguns acreditam que ele podia sentir-se envergonhado, né, por não ter sido verdadeiramente recuperado nas terapias e sessões abusivas com psicólogos e psiquiatras que ele passou desde a sua juventude, né? Então, por conta da família, os pais que condenavam o comportamento dele, passando ele por psicólogos e psiquiatras para buscar uma espécie de cura para que ele tivesse uma orientação aceitável, né, heteronormativa. E tudo aponta então que Burroughs não tinha uma relação saudável e feliz com a sua sexualidade, tá? Então esse é um ponto importante, tá, da gente abordar dentro da obra do Burroughs, né? Já que a sexualidade homossexual é um tema, um elemento recorrente em sua obra, tá? Porém sempre de maneira estranha, de maneira violenta, de maneira sarcástica ou sufocante, ou violenta. E é interessante que muito dessa violência não é a violência do hétero contra o homossexual, mas a violência entre os próprios homossexuais, né? E é por esse motivo que Burroughs não é bem visto ou aceito dentro da chamada literatura LGBT, tá? Inclusive, ele não é considerado parte do cânone literário LGBT. Porque Burroughs ele é indigesto, né? Ele é indigesto demais para ser enquadrado nas caixinhas desses grupos e comunidades, tá? Ainda que alguns considerem um ícone LGBT no final do século XX, provavelmente pela propagação do termo queer, né? Fato é que, ao contrário de Allen Ginsberg, o Burroughs não se posicionava em favor da causa gay. Ele não militava, né?
A transgressão de Burroughs é tão enraizada que nem mesmo hoje ele se tornou um autor palatável, né? Ainda que elementos como drogas e a sexualidade já tenham caído no pastiche, né? Deixando de ser tabus há muito tempo. Ou seja, tanto a questão das drogas como a questão da homossexualidade, que era tido como marginal, como contraventora, né? Isso naquele tempo. Hoje em dia, tanto as drogas como a homossexualidade já não são mais transgressores, né? Não são elementos transgressores, deixaram de ser elementos transgressores, uma vez que se tornaram oficializados ou aceitos pelo establishment progressista, né? Então, o próprio sistema progressista, né? A ideologia progressista acabou abraçando essas minorias ou esses grupos marginais, inserindo-os dentro da sociedade, né? Aceitando-os e colocando-os dentro da sociedade. Então, deixaram de ser temas ou elementos de contravenção. Em Queer, parece haver um jogo de gato e rato entre Lee caçando Allerton, né? Enquanto Allerton tenta se esgueirar, muitas vezes fazendo Lee de bobo, né? E outra temática que em Queer se desenvolve é a questão do controle de massas pelo uso das drogas, como nesse trecho, abre aspas. Mais tarde topei com outro artigo que dizia que os russos estão usando o IEJ em experimentos com trabalho escravo. Parece que eles querem induzir estados de obediência automática cujo objetivo final, claro, é o controle do pensamento, a manipulação definitiva. Sem argumentação, sem convencimento, sem lenga-lenga, simplesmente invadindo a psique da pessoa para dar ordem. Fecha aspas. Mais adiante, outro trecho complementar que diz assim, abre aspas. Obediência automática, esquizofrenia sintética, produção em massa de gente para receber ordens. É o sonho dos russos. E os Estados Unidos não estão muito atrás. Os burocratas dos dois países querem a mesma coisa. Controle. Fecha aspas. Bom, não só aqui em Queer, mas em Junkie e muito no Almoço Nu, que veremos mais lá na frente, o tema principal, o tema essencial de William Burroughs, né, dentro de sua obra, não são as drogas, tampouco o homossexualismo. Esses são temas periféricos, tá? A grande questão na obra de Burroughs é a engenharia social, o controle das massas em suas inúmeras modalidades. Aqui no caso, o Estado obtendo o poder total sobre o pensamento das pessoas através da escravidão do vício. Como Allen Ginsberg, citando Burroughs no livro Spontaneous Mind, sobre a questão do hábito do sexo, né? O sexo como uma outra forma de droga, cujo consumo é encorajado pelo Estado para manter as pessoas escravizadas pelos seus próprios corpos. Enquanto estiverem escravizadas pelos seus corpos, elas podem ser enchidas de medo, choque, dor e ameaças, para que elas possam ser mantidas no seu lugar, escravizados pelos seus corpos, ou seja, escravizados pelos seus instintos básicos, né? Isso está escrito, então, em Spontaneous Minds, é um livro aí do Allen Ginsberg, né? Uma coletânea de entrevistas ao longo da vida do Allen Ginsberg, em que ele cita Burroughs também com relação a essa questão de controle das massas e engenharia social. Em outro trecho, Burroughs reforça a ideia do hábito como método de controle, o que é muito interessante, né?
Ainda mais se pensarmos hoje na teoria dos campos morfológicos do Rupert Sheldrake, né, sobre a questão do hábito. Então não existe uma evolução darwiniana. Aliás, a teoria do Rupert Sheldrake acaba ainda indo contra, né, contradizendo toda essa questão darwiniana. Então o desenvolvimento, né, a evolução seria através do hábito. Então, nesse trecho aqui, diz o seguinte, abre aspas, um hábito alimentar é o pior tipo de hábito que uma pessoa pode ter, fecha aspas. Ou até mesmo as pragas como controle social. Então ele já vem falando de pragas, né? Por exemplo, abre aspas, outro aspecto é a malária, uma doença debilitante, feita sob medida para mandar por água abaixo o espírito revolucionário, fecha aspas. Então Burroughs fala aqui que tanto a questão do hábito alimentar que nos é imposto, né, que vem sendo imposto, e por trás disso há toda uma engenharia social, ou seja, nós somos condicionados a consumir certos tipos de alimento, e isso é uma maneira de controle, né, de massa, de engenharia social. E o outro aspecto é a questão das doenças, das pragas, né, que são feitas também para controlar as massas, seja através do medo, seja através da própria doença, né? Então também seria um outro tipo de ferramenta, outro tipo de modalidade de controle das massas, de engenharia social. Tá? Bom, o método viral é perfeito para o uso de controle das massas. Então basta uma pandemia para fazer os mais corajosos se borrarem de medo de morrer. Uma única palavra de ordem basta para que toda a população obedeça, tornando-se reféns de medidas ditatoriais sem ao menos a menor contestação. Pior, com todo o consentimento alimentados pelo medo e pela paranoia. Ou seja, através desse método viral, né, do controle das massas através de doenças, como no caso aqui a pandemia, o que acontece? É o controle através do medo, oferecendo certos paliativos, né, ainda que de forma ditatorial, e a população obedecendo, se tornando reféns dessas medidas ditatoriais sem a menor constatação. Por quê? O medo é gerado de tal forma, o terrorismo midiático, de tal forma que as pessoas acabam consentindo, né, dando consentimento ao Estado, ao governo, para que essas medidas sejam então adotadas por toda a sociedade. Né? E em situações como essa, né, o aumento de distúrbios mentais que estão desencadeados na população, como por exemplo, síndrome do pânico, quadros de depressão e ansiedade, entre outros, é um fato inconteste. Tá? E eu sou prova disso porque, como eu trabalho muito com médicos, né, psiquiatras, psicólogos, isso é um fato inconteste no meio médico-científico sobre essas consequências de distúrbios mentais, né, que são estimulados, que acabam surgindo por conta de toda essa situação de medo, de encarceramento, né, dentro dessas medidas então que são tomadas ou que foram tomadas recentemente. Então existe toda essas consequências que são pouco notadas, né, ou não são ditas em aberto pelas grandes mídias. Tá? Outro motivo então para Burroughs ser considerado um autor atual e que continuará provavelmente sendo muito atual, né, por longo tempo aí. Por quê? Justamente porque ele toca nessa questão do controle das massas, da engenharia social. Tá?
por diversas modalidades, tá? Nas notas do romance, o Burroughs ele cita um título que se tornou sua obra, né? Trata-se então do Homem Invisível. Ele era chamado de o Homem Invisível quando ele morava em Tanger, lá em Marrocos, por causa do seu vício e seu estado deplorável, como ele mesmo diz, abre aspas, um viciado pouco se importa com a própria imagem. Esse desmantelamento da autoimagem com frequência resulta num apetite indiscriminado por imagens. Billie Holiday contava que sabia ter se livrado do vício quando parava de ver televisão. Fecha aspas. Então aqui o Burroughs, ele fala sobre essa questão do vício, né? Sobre a questão da destruição da autoimagem, né? Ou desse desmantelamento, dessa fragmentação da autoimagem, né? E que, citando aqui Billie Holiday, e que ela tinha consciência quando estava livre do vício, quando parava de ver televisão. Ou seja, é interessante essa nota em que Burroughs cita a Billie Holiday, né, a cantora, para dizer que o papel das mídias de massa é controlar as mentes das pessoas pelo vício da informação ou de narrativa e do entretenimento. E isso vai entrar muito naquilo que ele fala sobre o vírus, a linguagem como vírus, né? Então a linguagem é um vírus, tá? E somos contaminados por esse vírus através das narrativas e do próprio entretenimento, né? O vício da informação, né? O vício da necessidade dessas informações, dessas narrativas que ganhou um enorme poder com o advento da internet, tá? E o romance, eu já vou mostrar aqui, não mostrei no início, mas trata-se desse romance aqui, Queer, né, de 1953. Na trilogia ele seria o segundo, então o primeiro seria Junk, segundo Queer e terceiro Almoço Nu, né? Mas como por conta do escândalo da época, né, que ele foi proibido por conta do teor, não só autobiográfico, mas por tratar muito do relacionamento homossexual, então ele ficou proibido, né? E só foi publicado então póstumamente em 1985. Então Queer aqui pela editora Companhia das Letras, tá? É uma tradução, uma publicação recente, muito interessante, tem notas no final aqui. É um excelente livro para quem quer conhecer a obra do Burroughs. É um livro bem linear, né, diferente do Almoço Nu, que é mais conhecido. Porém, Queer e o Junk são romances mais... a narrativa é mais linear, é mais palatável, né? Então, o romance ele se desenrola com a viagem de Burroughs e Allerton para a América do Sul, em plena selva amazônica, em busca do Yeji, né, mais conhecido entre nós como ayahuasca, né, que é aquele cipó, é aquela planta que muito usado, né, em rituais tribais. E eles foram em busca, o Burroughs foi em busca da ayahuasca, seja como uma alternativa para a cura da Junk, ou como método para desenvolver poderes telepáticos segundo a crença local. Então ele acreditava que a cura da Junk, ou seja, a cura do vício de opiáceos, né? A cura do vício da heroína, da morfina, poderia se dar com o uso da ayahuasca, né? Do Yeji. E existia então essa crença de que o Yeji, né, a ayahuasca, daria também poderes telepáticos à pessoa que faria o uso desse chá, né? Então é feito um chá desse cipó, dessa erva, dentro dos rituais, né? No caso aqui no Brasil temos a igreja do vegetal, né? Tem o Santo Daime que faz uso dessa planta, tá? Bom,
E vem então o segundo livro, que se trata desse aqui. Não, desse aqui não. Desse aqui. Esse aqui é um outro que a gente vai falar lá na frente. Né, que é Cartas do Yeji. É um pequeno livro de correspondências de quando Burroughs estava na Amazônia. Foi em busca então dessa planta, né? É um pequeno registro intitulado Cartas do Yeji, que é dividido em 3 partes. Tá? Então, tem Em Busca do Yeji, com a viagem de Burroughs para a América do Sul. Isso foi também em 1953. E de lá, Burroughs manda cartas para Allen Ginsberg, contando a sua experiência na selva, a sua experiência em busca dessa planta, né? Na segunda parte, intitulada 7 anos mais tarde, aí é a viagem do Allen Ginsberg para buscar o Yeji, e isso em 1960, alguns anos depois. De lá, Allen Ginsberg ele envia cartas para Burroughs. E, finalmente, o epílogo, que é a terceira e última parte do livro, com um texto de Allen chamado A Quem Interessar Possa, e um outro texto do Burroughs chamado Estou Morrendo, Mister. Então finaliza com esse pequeno texto do Burroughs, além das correspondências aqui dos dois, tanto da experiência do Burroughs primeiramente e depois a experiência do Allen Ginsberg. A jornada do Burroughs em busca do Yeji é cheia de percalços, né, enfrentando os insetos da selva, né, o calor e a corrupção, né, entre os moradores, os nativos, né, a polícia, enfim. E parece que Burroughs acreditava que a ayahuasca o livraria de fato, né, do vício dos opiáceos, mas também que ele poderia adquirir esses poderes, esses dons telepáticos, né? Isso porque Burroughs, desde muito cedo, tinha muito interesse aos assuntos místicos, ocultistas e espiritualistas. Agora, sobre esse tema, essa parte mais do misticismo, do ocultismo, eu vou falar no próximo vídeo, que será então sobre o almoço nu. Então, encerrando por aqui, pessoal, fiz a apresentação, né, uma breve resenha, tanto de Queer, o segundo romance do William Burroughs, que foi publicado póstumamente, né, fazendo parte então da trilogia Junk, Queer e Almoço Nu. E este livro aqui foi publicado em 1962 ou 3, que trata então das correspondências entre William Burroughs e Allen Ginsberg, falando das experiências na selva amazônica à procura do Yeji, à procura da ayahuasca. Pessoal, se gostou então do vídeo, deixem aí os comentários, deixa o like aí também, né? Façam os comentários para ajudar na relevância do canal, para a gente conversar um pouco. Então é isso aí. Em breve, o próximo vídeo então sobre o almoço nu do William Burroughs, uma próxima resenha. Muito obrigado e vamos então até o próximo vídeo. Um grande abraço. There was a little alley in San Francisco, back of the Southern Pacific Station at 3rd and Townsend.